Muito bem, meus amigos, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para o meu canal no YouTube. Salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estamos aqui para falar do nosso todo-poderoso Timão. Aqui tem uma lista de jogadores do Corinthians que eu peguei, que não devem mais permanecer no Corinthians para a próxima temporada. Alguns jogadores podendo sair agora no meio do ano, outros jogadores com um contrato encerrado no final de dezembro, ou seja, uma limpa no Corinthians vai acontecer e eu quero trazer o nome de todos eles aqui para vocês. Imagine quanta grana o Corinthians não vai economizar com esses jogadores, ok? Uma lista, tá aqui, ó, uma lista de jogadores que eu quero trazer para vocês. Mas antes de trazer essa lista de jogadores, eu peço para você, curta aqui os meus vídeos, comente os meus vídeos. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aqui, ó, ativa o sininho, se inscreva aqui no meu canal, é rapidinho, ó, clica no botão vermelho aqui, se inscreve no meu canal, que rapidinho você se inscreve, não custa nada, se você me ajuda aqui na plataforma, ajuda os meus vídeos, e eu cresço cada vez mais aqui na plataforma, ok? Obrigado mesmo pela sua audiência, tanto aqui no YouTube como lá no Kawai também. O mesmo programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Quero trazer uma lista agora para vocês de jogadores que não devem ter os seus contratos renovados com o Corinthians. E a lista é grande, viu? Quero falar um por um desses jogadores. Bom, o que encabeça a lista não é um jogador, mas sim o preparador físico do Corinthians, Flávio de Oliveira, foi demitido do Corinthians após uma pressão da torcida pelo seu trabalho muito fraco como preparador físico do Corinthians, ok? Demitido, não faz parte mais da comissão técnica do Corinthians. Eu me lembro muito bem que antes do Vitor Pereira chegar, Flávio de Oliveira era o nosso preparador físico. Quando o Vitor chegou, ele trouxe o seu preparador físico e o Flávio de Oliveira saiu. O Vitor Pereira chegou no Corinthians, ele viu que o Corinthians se arrastava em campo. O Corinthians não tinha força, não tinha preparo físico para jogar bola. Jogadores acima do peso, jogadores fracos, ou seja, uma bagunça que estava o Corinthians. O Vitor Pereira veio, trouxe o seu preparador físico, deu uma carga, eu me lembro muito bem, ele deu uma carga de condicionamento físico para os jogadores reclamaram porque estava sendo muito forte, mas jogador de futebol hoje em dia também só sabe reclamar, ganham uma fortuna e reclamam de tudo. Eles são pagos para jogar futebol e ficam reclamando de tudo, não dá para entender. O jogadorzada Nutella que tem hoje em dia, viu? Bom, enfim, reclamaram, mas pelo menos o Vitor Pereira botou os caras para jogar, para correr. E com isso o Corinthians chegou até vice-campeão da Copa do Brasil ano passado. Perdeu porque foi roubado na Neoquímica Arena, ok? Mas assim, o Vitor Pereira foi embora e o que o Duílio vai e me apronta? Me traz de volta o Flávio de Oliveira, que era, antes do Vitor Pereira, era ele o que arrastava o time em campo. Por isso que quando a gente pega no pé do Ilho, não é porque a gente, aqui todos nós aqui não gostamos do Duílio, não tem nada a ver com isso. Nós pegamos no pé porque ele só fez lambança. Olha, é tão simples, eu que sou leigo e não vivo o dia a dia do Corinthians lá, eu sei que o Flávio de Oliveira não tinha a menor condições de ser o preparador físico do Corinthians. E ele voltou para o Corinthians. Por quê? Porque o Duílio e o Alessandro foram lá e buscaram o Flávio de Oliveira. De volta. E o Roberto de Andrade também. Não vou isentar o Roberto, não. Estava junto quando ele voltou. Ok? Volta e faz esse trabalho horrível. O Vanderlei Luxemburgo está vendo os jogadores se arrastando em campo. Vários jogadores barrigudos em campo. Não aguentou a pressão e ainda bem que o Duílio, apesar de tantos erros, cometeu um acerto que foi demitir. Ele acertou em cima do erro que ele já tinha cometido.
Flávio de Oliveira não pertence mais à comissão técnica do Corinthians. Agora eu quero falar dos jogadores que não devem mais ficar no Corinthians. Primeiro, Duqueiroz não veste mais a camisa do Corinthians. Ele, dia 1º de julho, ele se apresenta no Zenit, lá na Rússia. Já é jogador da Rússia, lá do Zenit. Então não deve mais ficar no Corinthians, não deve mais ser relacionado. Vai ficar treinando, se condicionando para depois, no dia 1º, se apresentar ao Zenit. Obrigado, Duqueiroz. Prata da casa, quem sabe um dia você possa voltar ao Corinthians e até encerrar a carreira aqui, mas jogando futebol, não é para vir veterano não. Você tem muito ainda o que aprender no futebol, é um excelente jogador, gosto muito do Duqueiroz, seja feliz do Duqueiroz no Zenit e do Zenit vai para a Europa e vai ser feliz e ganhar o seu dinheiro que você precisa e merece. Muito bom jogador, obrigado pelos seus serviços prestados ao Corinthians. Outro jogador ídolo do Corinthians que não deve ficar, que tem o seu contrato até o dia 30 de junho, é o zagueiro Balbuena. Balbuena não deve mais ficar no Corinthians. Ele está emprestado até o dia 30 de junho. Ele pertence ao Dínamo de Moscou. Não deve ficar, já é carta fora do baralho. O Balbuena foi ídolo no Corinthians no passado. Hoje, infelizmente, não tem a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians, ok? Outro jogador que não passa mais nem sonho na cabeça da direção e do Vanderlei Luxemburgo é o Luan. Esse já está descartado até pela direção do Corinthians. Mas a gente tem que ficar sempre esperto, porque a direção do Corinthians sempre faz lambança, né? O Duílio e o Alessandro sempre faz lambança. E olha, a gente tem que ficar sempre com o pé na frente, eu tô atrás com esse Duílio e o Alessandro. Mas o Luan não faz parte dos jogadores do Vanderlei Luxemburgo. Outro jogador que deve ser dispensado de 23 anos é o Juan de Oliveira. Ele veio emprestado do Metropolitano lá de Santa Catarina, ficou no Corinthians, ele se contundiu seriamente, ficou 1 ano afastado, quando ele estava se recuperando, pronto para voltar, se lesiona novamente, seriamente, ficou mais um tempo afastado. E o Corinthians, para recuperar o jogador, renovou o contrato dele, foi honesto com o jogador, renovou o contrato para que ele pudesse se recuperar. Se recuperou, está bem fisicamente, mas não deve ser aproveitado para a sequência do campeonato. Então deve ser devolvido também. Outro jogador que até hoje não mostrou por que veio é Júnior Moraes. O Júnior Moraes tem um contrato até dezembro desse ano, tem 36 anos, recebe um bom salário e até agora não mostrou para que veio. Eu me lembro muito bem quando ele foi contratado, todo mundo elogiou a contratação do Júnior Moraes, mas até hoje ele não mostrou para que veio. Outro jogador que também até hoje não mostrou para que veio e veio com status de jogador de primeiro nível, com 26 anos, é o Michael. O Michael até agora não mostrou para que veio. Tem contrato até dezembro, ainda dá para recuperar. Eu gosto do Michael, é um excelente meio de campo, tem tudo para jogar bem, voltar a jogar bem, mas ele tem que querer também. É diferente do Luan. O Luan não quer, mas o Michael quer jogar. Então queira jogar, Michael, que você ainda tem muito, mas muita lenha para queimar. Quem sabe você ainda renova mais um pouco, mas tem que jogar futebol. Do jeito que você tá, você não fica não, ok? Fábio Santos, outro jogador com 37 anos, contrato até o final do ano. Se ele não renovar, a tendência é que ele pare de jogar futebol e encerre a sua carreira. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Se eu fosse o Luxemburgo, eu chamaria ele num canto e falava, meu, vem jogar no meio de campo, sem a obrigação de marcar. Eu tenho certeza que eu tenho uma vontade de ver o Fábio Santos jogar nesse meio campo do Corinthians para articular as jogadas, já que a gente não pode contar com o Renato Augusto em todas as partidas. Quem sabe o Fábio Santos não pode suprir essa ausência do Renato Augusto. Agora, um jogador que ainda não renovou o contrato com o Corinthians, que ele pensa que ele é craque, que ele é Hugo de Leon, que ele sei lá quem, é o Bruno Mendes. Bruno Mendes, você não tá com essa bola toda não, filho. Você tem 23 anos, tem contrato até dezembro, tá querendo ganhar um rio de dinheiro. Eu vi que você pediu uma luva altíssima, não vou falar os valores porque eu não tenho certeza, mas
Com essa bola que você joga, meu filho, você pega a sua mochilinha, ó, e vaza. Corinthians não precisa disso, não. Você não é estrela, não. Não pensa você que você é jogador de seleção, é seleção do Uruguai, não do Corinthians, aqui do Brasil, tá? Menos. Baixa a bolinha aí que você não tá com essa bola toda, não. Renova, aceita o que o Corinthians quer dar pra você, fica quieto aqui, lembra o veterano jogador, o jogador guerreiro que marcou os 2 gols do Corinthians no Mundial. Se achou o rei da cocada preta, né? Quis ganhar uma fortuna no Corinthians, depois o Corinthians não tinha dinheiro para pagar ele, foi para o Flamengo e acabou o futebol dele. Ou seja, não queira ser igual o Guerreiro não, viu, Bruno Mendes? Menos. Você não tá com essa bola toda, não. Outro jogador que não deve ficar no Corinthians é Cantillo. Jogador de 29 anos, tem contrato até dezembro, não deve renovar, não acredito que ele não faz parte dos planos do Vanderlei Luxemburgo. Outro jogador também, agora zagueiro, veterano Gil, 35 anos, ele é titular do Corinthians hoje, mas é nítido que ele já não está mais. O Gil foi craque de bola, ídolo corintiano, mais de 400 jogos com a camisa do Corinthians, mas já deu, não dá mais. Não dá para... Imagina pegar um Endrick numa disputa de bola. Quando que o Gil vai ganhar do Endrick? Não dá. Obrigado pelos serviços prestados. Você também, Gil, mas não dá mais. Final de ano, encerra, Duílio. Por favor, não renova mais. Outro jogador que não deve ter seu contrato renovado é o Juliano, com 33 anos. Ele só fez uma partida boa, que eu me lembro, foi na estreia dele contra o Santos. A única partida boa que o Juliano fez e arrebentou. Depois daquilo lá, ele teve umas oscilações aí, mas nunca foi assim aquele Juliano que nós corintianos esperávamos dele. Outro jogador, esse deve renovar com o Corinthians, que tem contrato até dezembro, de 25 anos, é o Gustavo Mosquito. Mosquito deve renovar. Ele deve voltar agora no mês que vem, de lesão. Mês que vem nós estamos em maio, junho, julho. No mês de julho, mais ou menos, início de agosto, o Mosquito já deve estar totalmente recuperado da lesão no joelho. Fica no Corinthians. Até o final do ano, o Vanderlei vai testá-lo, vai experimentá-lo e ver se ele tiver condições, ele fica no Corinthians, ok? Outro jogador veterano que não deve ter o seu contrato renovado com o Corinthians é o Paulinho, que corre-se também um sério risco de ir antes do final do ano. Me parece que tem alguns clubes aí interessados em contratar o Paulinho, e se tiver realmente alguém interessado, o Corinthians não vai dificultar e vai liberar o Paulinho, porque não dá mais também. Paulinho, até hoje eu não sei qual é a posição do Paulinho dentro do Corinthians. Ídolo corintiano, jogou muita bola, mas é como o Gil, é o que eu falei para vocês, é igual o Gil, é igual o Fábio Santos, é igual o Balbuena. Obrigado pelos serviços prestados, mas não dá mais, ok? Paulinho já falei, e agora o último para finalizar, Renato Augusto, craque do Corinthians, jogador de 35 anos. O Corinthians pretende renovar o contrato dele pelo menos por mais uma temporada. Tudo vai depender do condicionamento físico do Renato Augusto, que nós sabemos que o Renato Augusto é assim, ele entra para jogar, mas a gente nunca sabe quanto tempo ele vai ficar em campo. Se ele vai durar uma partida ou não. Um jogador assim é a mesma coisa dos outros veteranos. Craque de bola, obrigado pelos serviços prestados, mas assim, o Corinthians não pode ficar dependendo de um jogador para jogar meio tempo. Um jogador que entra em campo e nós não sabemos se ele vai render ou não. Quanto tempo ele pode ficar em campo? Se ele vai sair no primeiro tempo, no segundo tempo, machucado. Aí, as bolsas de apostas espalhadas para o mundo aí, que agora tá todo mundo falando dos escândalos das bolsas de apostas. Pode se colocar quando o Renato Augusto for para o campo, quanto tempo ele fica em campo. É assim o Renato Augusto hoje. E o Corinthians não pode ficar dependendo do Renato Augusto para tudo. Ok? É isso aí, rapaziada. Não é que eu não gosto do futebol dele, não. Craque de bola, ele informa, joga muita bola. Informa. Não sei se ele recupera a forma com 35 anos de idade, não. Tá bom? É isso aí, rapaziada.
Obrigado pela presença de vocês que ficaram até agora no finalzinho desse meu vídeo. Obrigado mesmo pela participação. Essa lista aqui do Corinthians, que o Corinthians, imagina quanta grana o Corinthians não vai economizar com a dispensa desses jogadores, ok? Curta, comente, compartilhe. Até agora eu não vi você clicando no sininho aí, ó, e ativando aqui, se inscrevendo no meu canal, ok? Se inscreva, deixa o seu like, comenta, ativa o sininho e tamo junto. Vai, Corinthians!